Aí, vamos lá então. Segundo vídeo, em continuação, para quem quer iniciar para concursos públicos. Quem não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do método de aprovação. E no primeiro vídeo eu falei alguns aspectos de mentalidade sobre concurso, motivação, o que é que vai te motivar. Falei um pouco da escolha do concurso, como é que você vai escolher o concurso. E falei também sobre um aspecto mental que sempre esteja voltado sua estratégia para resultados. E é a partir daí que eu quero seguir. Sempre tenha voltado sua mente para resultados. E quando você tem sua mente voltada para resultados, todas as suas estratégias e técnicas são voltadas para isso. É que eu dei aqui para você alguns exemplos de estratégias que você vai poder aprofundar no livro. Tem um livro gratuito que eu detalho mais isso. Inclusive esse livro, quando você receber esse livro, vai estar atualizadíssimo. Vai estar com muito mais informações, muito mais exemplos práticos do que eu quero falar. Então, por exemplo, priorização de conteúdo. Quando você vai estudar um conteúdo, você dá mais importância a um conteúdo do que o outro, despende mais tempo em um determinado conteúdo, resolve mais questões de um determinado conteúdo em relação ao outro. Quando você prioriza, você faz uma análise estratégica para saber o que tem potencialmente mais importância em um concurso público, você adota esse tipo de estratégia que eu chamo de edital sintetizado. Você vai ver mais sobre ele no livro gratuito que você pode baixar. Mas essa é uma estratégia em que você despende mais esforço e energia onde existe uma maior probabilidade de cobrança. Quer um outro exemplo estratégico? É quando você vai estudar, é muito comum a pessoa dividir o tempo de estudo de uma forma geral como aulas e leitura de material consomem 80% do seu tempo de estudo. Mas se você for pegar questões logo depois, nem sempre você acerta. Aliás, na maioria das vezes você erra. Porque a questão ela não vem do mesmo jeito que o professor na aula, ela não vem do mesmo jeito que estava no livro. Muito pelo contrário, você precisa interpretar, você precisa entender aquele perfil daquela banca. Então é muito mais estratégico, por exemplo, você entender qual é o perfil da banca, você colocar as questões em primeiro lugar. E isso significa, por exemplo, que o tempo que você passa resolvendo e analisando questões, ele é muito proporcional ou até maior do que o tempo que você passa assistindo aula e lendo livro. Isso é uma estratégia, uma técnica voltada para resultado. Um outro exemplo, se você precisa acertar as questões, você não pode esquecer o conteúdo. E muita gente não dá importância ao resumo que faz e a revisão que faz depois, para não esquecer esse conteúdo. Então, de nada adianta você colocar matéria nova na cabeça esquecendo as antigas. Assim, trocar 6 por meia dúzia, eu prefiro manter o que eu já sei, é mais fácil, dá menos esforço. Um resumo e a revisão é algo que te dá mais resultado. Então, eu te expliquei aqui algumas estratégias que você pode adotar que estão em conformidade com esse princípio. Claro que existem várias outras estratégias, várias outras técnicas, mas o que eu quero é que você compreenda o seguinte: a partir do momento que você está estudando, está iniciando, se você já estuda e já começa a estudar com essa mentalidade, a sua capacidade de obter resultados em concurso público vai ser bem maior e vai ser bem mais rápido. Veja, quando eu comecei a estudar daquele jeito que eu disse no primeiro vídeo. Assisti a aula, li o livro, resolvi algumas questões. Ia para a prova, quebrava a cara. Isso era o que acontecia comigo. Quando eu passei a inverter tudo e coloquei o resultado como minha prioridade principal, toda a minha estratégia de estudos mudou. Então, como eu disse no começo, Gerson, a aula em si é ruim, é prejudicial? Não, sou contra. Tem até gente que tipo assim, demoniza os cursinhos. Não, você precisa só saber o momento certo. Qual o momento certo? É a gente entender para que serve aquilo, para que serve a aula. A aula serve para você compreender um assunto e facilitar seu estudo depois. Oi, Marcela me ligando. Alô? Você tá voltando pra casa já? Tô no caminho, meu amor. Tá bom. Tá? Tá. Beijo. Tá, beijo, tchau. Me perdi todo porque Marcela me ligou. Então são muitas técnicas e muitas estratégias que você pode utilizar. Eu dei exemplo aqui de algumas que você pode aplicar. E aí vou incluir o quê? Você pode utilizar técnicas de resumo, técnicas de memorização. Muita gente me pergunta, inclusive, Gerson, mapa mental, que técnica é melhor?
para mim, apesar de nós sermos muito iguais, muitas técnicas funcionarem para todas as pessoas, existem técnicas que são similares, que são parecidas, que têm pequenas alterações que podem servir melhor para uma pessoa ou melhor para outra. Então, o que eu ensino, quando eu ensino, por exemplo, uma técnica, eu ensino o conceito, como aquela técnica funciona, porque cada pessoa ela vai ter a habilidade de fazer pequenas adaptações naquela técnica para que ela se encaixe perfeitamente para ela. Então, por exemplo, quando eu ensino fazer resumo, eu ensino um resumo chamado resumo por palavra-chave. E um resumo por palavra-chave, você vai conseguir condensar as informações em trechos, em frases, em palavras, que você depois pode rememorar aquilo de forma muito mais fácil, muito mais simplificada. Mas claro que eu explico de um jeito em que você vai poder adaptar ao seu perfil, ao seu jeito. Tem gente que escreve um pouco mais, tem gente que escreve um pouco menos, tem gente que já gosta de fazer um desenho, já mais voltado para mapa mental. Eu explico o princípio, o conceito por trás, em que a pessoa vai conseguir aplicar aquela técnica do jeito dela, da forma dela, e vai funcionar. Porque na realidade é o seguinte, como eu disse, as pessoas elas são muito parecidas, todos nós somos muito parecidos. Então o que dá certo para um é muito provável que dê certo para o outro. E aí, com pequenas adaptações, você vai fazer uma pequena adaptação para você, para o seu caso, para a sua personalidade, para o seu estilo de estudo. Então acho que isso é o mais importante. Agora, o princípio é sempre o mesmo. Os dois princípios, eu vou finalizar esse vídeo com os dois princípios iniciais que eu falei. O primeiro é o que vai te motivar, é o que não vai te levar a desistir. Esse é um princípio muito importante. E o segundo princípio, use estratégias e técnicas e sejam sempre orientadas ao resultado. Eu espero que você tenha gostado desses dois vídeos. É uma iniciação para quem está iniciando em concurso público. Se eu pudesse falar para mim no passado, quando eu comecei a estudar para concurso público, era exatamente isso que eu falaria, esses princípios, porque isso é o que é o mais importante. De tudo que envolve estratégia, tudo parte dos princípios. Se você vai a partir daí desses princípios, você consegue entender se você está utilizando alguma estratégia boa ou não para você e para concurso público. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aprofunde o que eu estou falando num livro gratuito. Eu disponibilizo esse livro gratuito que está super atualizado. E esse livro eu coloquei aí praticamente toda a minha experiência em concurso público. E você vai poder se beneficiar, pegar essas estratégias, aplicar para você. Talvez você precise fazer uma adaptaçãozinha ou outra, mas vai servir muito bem para você. Espero que você tenha gostado do vídeo.